Nos últimos anos, temos visto o crescimento de um novo subgênero chamado livro de mulher maluca. Mas o que isso quer dizer e quem é realmente doido nessa história? Oi, meu nome é Bia e hoje a gente vai falar sobre o surgimento do livro de mulher maluca, o que isso quer dizer e por que é tão fascinante ler sobre mulheres que, aparentemente, têm alguns parafusos a menos. Bom, vou começar falando que eu não sou psicóloga, não sou formada em nada do tipo, isso é puramente com base em pesquisas na internet, então assim, me adianto. Eu realmente só queria trazer uma visão de uma pessoa que gosta muito de ler sobre isso e queria entender por que eu acho tão fascinante ler livros de mulher maluca. E também gostaria de dizer que eu vou usar as palavras maluca e doida como elas são comumente usadas e não especificamente falando de algum diagnóstico de saúde mental. Bom, dito isso, vamos começar. Apesar do gênero ter se tornado muito popular nos últimos anos, com vários vídeos no TikTok, no Instagram, falando sobre livros de mulher maluca na internet, inclusive um dos meus vídeos mais populares no BookTok foi exatamente um livro indicando livros de mulher maluca. E eu gostaria de entender, né, junto com vocês, por que a gente gosta tanto de ler sobre isso. E eu fiquei pensando, será que esse é um gênero novo? Será que esse é um subgênero que foi criado nos últimos anos? Mas e aí, parando para pesquisar, eu gostaria de que a gente voltasse um pouco no histórico do que é uma mulher maluca. Na Idade Média, na Inglaterra, as mulheres que eram um pouco mais subversivas ou que talvez falavam mais ou talvez se expressavam mais, eram consideradas bruxas. Então, aquela mulher que era diferente, ela era automaticamente uma bruxa, uma feiticeira, algo que tinha que ser combatido, algo que ia contra os ideais da Igreja Católica na época, e elas eram queimadas. Então, acho que todo mundo já ouviu histórias de mulheres que foram queimadas na fogueira, literalmente por serem mulheres e não exatamente porque elas praticavam algum tipo de bruxaria. Inclusive, até Joana d'Arc foi queimada na fogueira por suposta bruxaria e heresia. Então, assim, realmente ninguém estava salvo nessa época de ser uma mulher. Então, na verdade, qualquer mulher que saía um pouco do padrão ou saía um pouco das expectativas sociais que o mundo tinha para ela, ela era automaticamente rotulada de bruxa. Mas isso mudou no século XVII, quando o médico inglês Edward Jordan escreveu A Brief Discourse of Disease Called the Suffocation of the Mother, que seria uma tradução para um breve discurso de uma doença chamada o sufocamento da mãe, em que a terminologia de bruxa foi mudada para maluca. Então, o diagnóstico de bruxa foi substituído para o diagnóstico de louca. Foi abandonado essa mistificação, vamos dizer, da bruxa e colocado um novo rótulo de que a mulher seria doida. E, curiosamente, a normalização da mulher como a bruxa, como a louca, como a desequilibrada, foi incorporada até mesmo por outras mulheres da época. Nessa coisa da rivalidade feminina, gostavam de rotular outras mulheres como malucas. E aí, pesquisando, eu pensei sobre livros de mulher maluca que talvez não tiveram essa classificação na época que foram escritos, mas que tratam sobre esses temas ou temas parecidos com esse muito tempo atrás. E eu pensei em dois livros que eu gosto muito, que são Jane Eyre e Madame Bovary. Jane Eyre foi publicado em 1874 e eu sempre gosto de falar que eu não acho que esse é um livro de romance romântico. Para mim, é muito mais um romance de formação, contando a história da Jane Eyre, do que uma história do mocinho e da mocinha e eles ficam juntos. E aqui eu vou colocar uma coisa de spoiler, então se você nunca leu Jane Eyre, eu não sei se eu posso considerar spoiler um livro que foi lançado tanto tempo atrás, mas enfim, se você não quiser ver, pule para o minuto que eu vou deixar na tela. Nesse livro a gente acompanha a nossa protagonista Jane Eyre, e ela encontra um mocinho chamado Rochester, e eles começam a ter aí se relacionar, mas o livro acompanha basicamente a história da vida da Jane Eyre. E no final, nós temos uma revelação muito interessante de que, na verdade, o Sr. Rochester já era casado. E ele era casado com uma mulher chamada Bertha Mason, que inclusive não era uma mulher branca, era uma mulher que vinha das Índias Ocidentais Britânicas, né, na época Índia, colônia da Inglaterra. E essa mulher, ela era considerada louca e ela foi trancada no sótão. Foi trancada no sótão da casa e a Jane Eyre, em vários momentos do livro, ela ouve barulhos estranhos e ela fica, ué, mas o que tá acontecendo? O que é isso? É um fantasma? E aí o Sr. Rochester, não, imagina, é uma hiena, é o não sei o quê. Ele sempre inventa uma desculpa para nunca falar que, na verdade, ele está aprisionando a mulher dele
a esposa dele, no sótão porque ela é maluca. E aí no final, né, do livro, a Bertha acaba colocando fogo na casa, o Sr. Rochester tem o arco de redenção dele, em que ele vai tentar salvar ela, e ela acaba morrendo, mas no final da história, Jane Eyre casa com o Sr. Rochester, fica tudo certo. Reader, I married him, que é a grande frase famosa desse livro. E eu gostaria de dissecar um pouco, né, de quem é essa mulher maluca no sótão. E aí, pesquisando, eu encontrei uma coisa muito interessante, que no livro The Mad Woman in the Attic, que seria a mulher louca no sótão, as autoras Sandra Gilbert e Susan Goubart descrevem a ideia de que Bertha, em Jane Eyre, não é o oposto de Jane, não é a antagonista da história, mas, interessantemente, o seu complemento. Em um dos trechos, as autoras propõem o aprofundamento na interpretação de que Bertha é Jane, no seu lado mais verdadeiro e mais sombrio. Ela representa o aspecto colérico da menina órfã, a secretamente visceral Jane, que tenta reprimir esse avatar desde seus dias de Gateshead. Cabe a interpretação, portanto, de uma Jane que, no seu melhor comportamento, está em disfarce, enquanto Bertha, escondida e louca, representa o cerne, as profundezas e os defeitos de Jane. E eu já tinha visto essa interpretação antes, mas eu acho ela muito interessante, de que a Bertha, ela era a mulher que queria se libertar, a mulher que gritava, a mulher que se expressava, e ela era considerada maluca a ponto de ser trancafiada num sótão e totalmente desprezada, ignorada, até porque seu marido foi atrás de uma outra mulher enquanto eles ainda eram casados, enquanto ela ainda era viva. E mostrar essa Jane, que era a Jane toda certinha, a Jane que tinha passado por muitos momentos, mas também que era uma Jane muito passiva, em muitos momentos, uma Jane que deixava de lado aquilo que ela tinha vivido para ser a mulher que a sociedade esperava que ela fosse. E também, para quem gosta de Helena Ferrante, eu vi um artigo que faz uma comparação muito interessante entre a Bertha e a Melina, da tetralogia napolitana, né? Então fala assim, ambas as mulheres devem ser escondidas, ambas são clandestinas, ambas apresentam ameaça pela inabilidade de adequação a comportamentos convencionais e por serem imprevisíveis. Ambas as narradoras têm medo dessas mulheres exatamente como pretende a sociedade machista ao tratá-las como inadequadas, espíritos femininos animalescos, impróprios à domesticidade. Então a mulher que é a louca, ela tem que ser escondida, ela tem que ser trancafiada no sótão, ela tem que ser mandada embora, ela é uma ameaça para a sociedade, ela é aquela que é animal e se assemelha e não é nem mais humana. E eu também pensei em Madame Bovary, que é um clássico que eu adoro e que foi publicado em 1856, então um pouco antes de Jane Eyre. Também vou deixar uma pequena marcação de spoiler para quem nunca leu Madame Bovary, mas Madame Bovary basicamente vai falar sobre uma mulher e a sua decadência, o seu espiral de tudo saindo do controle até o momento, né, o ápice do livro, em que ela finalmente tira a própria vida e como tudo vai caindo nos aspectos sociais, financeiro, até ela poder chegar à conclusão de que a única solução possível seria ela tirar a própria vida. E a Madame Bovary também pode ser vista, enxergada um pouco como essa mulher maluca. E é até interessante que Madame Bovary, para mim, tem uma retratação muito interessante de uma mulher e colocar a mulher numa posição de protagonismo muito interessante, feita pelo Flaubert e que foi considerada muito disruptiva na época e escrita por um homem, né, que, enfim, tem muitas complexidades, mas eu sinto que Madame Bovary é um livro que retrata uma protagonista mulher de um jeito muito interessante. Mas enfim, Madame Bovary foi um grande sucesso na época, também foi tido como um livro, inclusive acho que ele foi proibido por criticar muito a igreja e enfim. E ele virou um exemplo, assim, virou um novo modelo de escrever mulheres que influenciou muitos outros livros que retratavam mulheres que tinham meio que uma sensação crônica de insatisfação, de descontentamento com a vida. E, enfim, isso é muito interessante e até trouxe o termo bovarismo, ou síndrome de Madame Bovary, que seria definido como um padrão mal adaptativo de comportamento e cognição que se caracteriza pela existência de uma insatisfação persistente e crônica derivada da forte discrepância entre a realidade e as expectativas que temos do mundo. Então, a mulher também, essa mulher que tem a síndrome
de Madame Bovary, ou que sofre desse bovarismo, seria essa pessoa que não consegue discernir também muito bem a realidade da fantasia. Então a mulher também como essa pessoa que tem muitas expectativas, essa pessoa que mora no mundo da lua e que não consegue pôr os pés no chão. Bom, agora que a gente analisou um pouco o histórico da Mulher Maluca e de alguns livros mais antigos que retratam essa trope, sei lá, esse subgênero, eu gostaria de falar por que a gente acha que é tão interessante ler sobre uma mulher maluca. Eu achei razões muito interessantes que eu concordo, que são a razão pela qual a trope da mulher maluca é tão popular entre leitoras mulheres especificamente, é que é ao mesmo tempo identificável e chocante. Como uma mulher mantém sua compostura em um mundo em que ela é constantemente ignorada, subestimada e atacada. Essas protagonistas malucas em livros são essencialmente representações fictícias dos pensamentos e emoções vividas por mulheres modernas. Então, esses livros são livros que abordam mulheres que agem de uma forma imprevisível, de mulheres que agem de uma forma que não seria considerada adequada para os padrões da sociedade patriarcal em que a gente vive. E são livros também que abordam questões muito necessárias de saúde mental, de relacionamentos abusivos, de maternidade e, basicamente, conflitos da mulher moderna e também da mulher que sempre viveu, de conflitos cotidianos das mulheres que muitas vezes não eram representados na literatura e na arte no geral. E eu acho que sim, os livros de Mulher Maluca são tão atraentes e são tão populares atualmente porque eles fazem uma representação mais autêntica do que é ser uma mulher, do que é ser uma mulher que tá com raiva, do que é ser uma mulher que tá frustrada, que tá triste, que não sabe o que fazer, que tá nessa espiral de insatisfação com a vida. E é muito interessante isso de uma visão do female gaze versus male gaze. Então seria a visão feminina versus a visão masculina. E eu lembro até hoje, quando aquela série, O Gambito da Rainha, estava super popular, e tem uma cena muito interessante em que a protagonista tá no auge aí da loucura dela, entre aspas, em que ela tá totalmente, tipo, viciada em drogas e enfim. E o grande surto dela, o momento que ela está mais desbalanceada, é o momento que ela tá com a maquiagem escorrendo e uma roupa super bonitinha no sofá, tipo, deitada, assim. Como se esse fosse o jeito em que as mulheres expressassem a sua raiva, expressassem a sua frustração, o seu desejo e as expectativas sociais que as pessoas têm delas. E não, ela tá só com uma roupinha bonitinha no sofá, tipo, essa é muito a visão que um homem teria de uma mulher quando ela está brava, quando ela está frustrada, mas não necessariamente retrata o que uma mulher realmente pensa e o que uma mulher realmente faz. E é por isso que eu acho que ler livros de mulher maluca, especificamente livros escritos por mulheres que retratam mulheres, é muito, é até meio refrescante, assim, é até meio, nossa, que alívio, você se entende, você se vê visto e talvez, que nem, né, fala nessas pesquisas, que é talvez uma faceta de uma mulher moderna que não pode colocar para fora, que não pode se expressar da forma como ela gostaria. E aí, nesses livros, a gente vê mulheres que se comportam de uma forma talvez até um pouco inesperada, talvez até um pouco subversiva, e que, na verdade, talvez é um pouquinho de como a gente gostaria de se mostrar para o mundo quando a gente sente essas coisas. E eu acho que é muito legal quando a gente lê um livro que a gente pode não se identificar exatamente com o que a protagonista faz ou o que ela pensa, mas eu acho que é muito fascinante ler sobre isso e ler sobre as nuances, sabe, de uma mulher. E eu gosto muito dessa experiência, eu gosto muito de livros que retratam mulheres e livros que contam de experiências femininas, porque realmente é um mundo à parte, sabe, gente? Eu acho muito legal quando a gente consegue dar voz a autoras e histórias que retratam mulheres nos seus mais diversos aspectos e temas e personalidades, e mulheres que são realmente muito diferentes umas das outras. Agora vamos falar um pouco do subgênero do female rage, que seria da raiva feminina, que virou, né, essa frase aí de que a mulher maluca, a mulher louca, ela está enraivecida e ela grita e ela é brava e ela arranca o cabelo, sei lá o quê.
Uma pesquisa feita por Anne Krieg reportou que homens têm mais tendência de expressar sua raiva com objetos ou verbalmente atacando outras pessoas, enquanto mulheres são mais prováveis de chorar quando ficam bravas, como se seus corpos estivessem forçadamente trazendo elas de volta à aparência da emoção, a qual são mais comumente associadas à tristeza. Então, achei interessante isso, né? O homem ele é mais propenso a demonstrar a sua raiva e a demonstrar as suas frustrações, gritando, sendo verbalmente abusivo com outra pessoa, ou batendo na parede, é um clássico, né? Enquanto a mulher, ela tem a tendência de chorar, como se o seu próprio corpo, assim, a mulher triste é uma mulher aceitável, é uma mulher contida, é uma mulher que guarda para si as coisas, que expressa sua raiva chorando. Então, quando a gente vê livros que retratam uma mulher que ela pode até chorar, mas ela também grita, ela xinga, sei lá, ela bate, ela faz uma coisa completamente fora do que a gente esperaria, do que uma sociedade esperaria de uma mulher tradicional. Eu li também que é deliciosamente cativante ler ou ver uma personagem que vive sem um senso de certo e errado. Vemos essa moralidade questionável aplicada em homens, como o Coringa, mas nunca é dada a mesma nuance para mulheres. Então, até um personagem tão icônico como o Coringa, ele tem os seus momentos, e ele é um personagem com muitas nuances, e ele tem, né, o certo, o errado, e ele tenta, e tem essa loucura dele, mas é uma loucura retratada de um jeito que pode até ser perigoso, mas você sente uma empatia com ele. E a mesma nuance não é estendida para mulheres, que muitas vezes são retratadas como as loucas, como as desequilibradas, como as, enfim, malucas. E a escritora de Garota Exemplar, que é a Gillian Flynn, eu nunca li, na verdade, um livro dela, eu só vi o filme, e a cena, o monólogo da Cool Girl, pra quem já viu o filme, esse diálogo de Cool Girl é tão, tipo, fantástico, assim, eu acho ele um diálogo tão fascinante para a história do cinema, de verdade. Eu acho que é muito legal ouvir de novo, até acho que vou acabar esse vídeo e vou ver de novo esse monólogo, porque eu acho realmente uma cena muito interessante do filme. Mas enfim, ela falou assim: eu acho que mulheres gostam de ler sobre mães assassinas e garotinhas perdidas, porque é o nosso principal meio de discutir violência feminina num nível pessoal. Livrarias estão cheias de histórias de gerações de homens brutos, presos num ciclo de agressão. Eu quero escrever sobre violência de mulheres. Achei muito legal isso, até fiquei com vontade de ler. O livro que ela estava falando nesse contexto era Objetos Cortantes, acho que é essa a tradução, Sharp Objects. E fiquei até curiosa de ler, né? Porque eu acho que ela explora nos livros dela, e ela tenta explorar realmente essa violência feminina e essa nuance, essa compreensão de como explorar a mulher que é violenta, a mulher que foge dos padrões, num nível mais pessoal, num nível que é escrito por uma mulher. Bom, mas vamos falar também sobre interseccionalidade, como geralmente os livros de mulher retratam uma mulher branca de classe alta e que a depressão é uma estética. Vi uma frase bem interessante de Elizabeth Cardoso, que é uma professora doutora da pós-graduação de literatura da PUC São Paulo, em que ela diz: a loucura da desrazão, da transgressão subjetiva é burguesa, é um luxo. Já a loucura clínica de internação atinge as classes. Tudo depende da rede de apoio, condições financeiras e de se manter em sociedade com questões subjetivas. E aí eu fiquei pensando nisso, né, de como muitas vezes a mulher maluca e a mulher que é... Então essa loucura da desrazão, essa loucura que parece que nas redes sociais virou uma estética, ai, como eu sou deprimida, parece até uma questão de luxo, uma questão de classe, mas a gente sabe, né, que as doenças mentais e, enfim, as questões de saúde mental se aplicam a todas as pessoas, independente de raça e classe, gênero, e evidentemente que isso também tem um papel na forma como essa pessoa é vista também pela sociedade. E eu pensei muito em Poncé Vicente, da Conceição Evaristo, que é um livro que eu gosto muito, que foi uma das minhas melhores leituras desse ano, em que a Poncé está numa depressão profunda, mas as pessoas ao redor dela veem ela como se ela tivesse herdado a loucura do avô dela. Então, ela não é vista como uma pessoa que está com um problema de saúde mental por causa, né, de todas as situações que ela passa na vida dela. E pela falta, talvez, de perspectiva, pela ausência, muitas vezes, de apoio familiar,
pelas circunstâncias da vida dela, ela é vista como louca e como louca que herdou a loucura do vô dela, e não como uma mulher preta de classe social baixa, que não tem muita perspectiva de vida, que está numa depressão. E também um dos livros mais famosos de Mulher Maluca é O Meu Ano de Descanso e Relaxamento, que para mim é uma crítica muito clara à forma como a classe impacta também nessas questões de saúde mental. Então, a gente acompanha nesse livro uma menina branca que mora no Upper East Side de Manhattan e que decide que ela vai ter um ano de descanso e relaxamento tomando um monte de pílulas para ela dormir durante um ano inteiro. Então, uma mulher que faz parte de uma classe social bem alta, uma mulher branca, e que mesmo assim está insatisfeita com a sua vida. E eu acho que a Tessa Moshfegh, que é a autora, ela brinca muito também com essa questão de a felicidade material que as coisas podem trazer, que o dinheiro pode trazer, mesmo assim, muitas vezes não é o suficiente, não é um sinônimo de felicidade ou um sinônimo de uma pessoa que saudável, vamos dizer, mentalmente. Bom, e aí, voltando um pouquinho no que eu já tinha falado sobre redes sociais, eu acho que o termo livro de mulher maluca, ele é sim um pouco problemático, porque ele banaliza, de certa forma, a saúde mental. Ele banaliza o que é ser uma pessoa que sofre de transtornos mentais, que tem alguma questão com a saúde mental, e rotular a pessoa como maluca, como doida, como desequilibrada, é uma forma bem desrespeitosa e bem problemática de a gente falar sobre saúde mental, especialmente no século XXI. E eu acho que as redes sociais têm sim muito um impacto nisso e contribuem muito para essa banalização da saúde mental. Então, cada vez mais experiências comuns são tratadas no dia a dia com nome de diagnósticos. Por exemplo, a gente acaba não falando mais que está triste e sim deprimido, ou então, se estamos felizes, nós dizemos que estamos maníacos. Se percebemos uma variação de humor, já denominamos bipolar. Então, nessa era de redes sociais, em que tudo é uma estética também, e que tudo as informações estão na palma da nossa mão, tudo vira um diagnóstico, e as pessoas se autodiagnosticam de depressão, de borderline, de bipolar, tipo assim, as pessoas não conseguem ficar sem um diagnóstico e elas não conseguem explicar as emoções delas sem colocar isso numa caixinha de um rótulo. É óbvio que eu estou falando que existem essas doenças mentais e que elas têm que sim ser tratadas e você tem que sim buscar ajuda psicológica, psiquiátrica. E como isso afeta especialmente mulheres, né? Então a gente vê uma mulher mais triste, ela tem depressão. A gente vê uma mulher que é preocupada, ela tem ansiedade. A gente vê uma mulher que muda de humor, assim, porque ela está passando por situações frustrantes na vida dela, ela é bipolar. É até uma certa demonização do que é um transtorno psicológico, porque as pessoas não podem mais viver como seres humanos que têm nuances, que têm emoções, que têm dias bons e ruins, sem que elas sejam vistas como malucas, especialmente falando de mulheres. Mas eu acho que, pelo menos da forma como eu uso o termo livro de mulher maluca, e a gente pode procurar juntos outros termos para substituir esse mulher maluca e colocar de uma outra forma, talvez, mas que ainda capte o mesmo sentimento de exatamente isso que a gente está falando, de livros que retratam mulheres nos seus mais diversos estados de saúde mental, nos seus mais diversos dilemas da vida. Mas enfim, a forma como eu, Bia, pessoalmente uso o termo é até um pouco irônica, e eu penso muito em Crazy Ex-Girlfriend. Eu não sei quem já viu essa série, mas é basicamente uma série muito interessante. Eu acho muito engraçada, é uma série musical. Eu sei que muita gente não gosta e talvez não vai gostar. Eu acho uma série muito fascinante em que ela brinca justamente com essa ideia da ex-maluca. A ex-namorada maluca. Então, nessa história, a gente vai acompanhar uma mulher que larga a vida dela de advogada e vai se mudar para uma cidade no meio do nada, só porque um dia ela gostava de um cara e ela vai começar a meio que stalkear ele. E é uma série de comédia, tá? Não é série de suspense nem nada. Mas ele brinca com essa ideia da ex-maluca e de que a ex-namorada é louca. E brinca muito com esse estereótipo e subverte totalmente esse estereótipo, falando sobre uma mulher muito complexa, que tem exatamente questões de saúde mental, que muitas vezes não foram tratadas, que uma mulher que tem muitos traumas de família, de vida, de relacionamentos, e que, na verdade, ela não é maluca. Ela é só uma ex-namorada que tem essas questões. Então, eu acho que ele subverte totalmente essa expectativa do que você ia achar, que num primeiro momento ela é realmente uma ex-maluca, no sentido de que ela vai atrás de um cara que ela nunca nem namorou direito,
mas depois você vai entender a complexidade dessa personagem e ver como, na verdade, ela não é uma ex-maluca, ela é só uma pessoa que está lidando com as suas questões de vida, assim como eu e você. Então, assim como essa série brinca com essa ideia da ex-maluca, da crazy ex-girlfriend, eu acho que eu, pessoalmente, uso o termo livro de mulher maluca de uma forma até meio irônica para classificar livros que falam sobre mulheres que, na verdade, são mulheres normais, lidando com coisas normais das vidas delas e que são automaticamente rotuladas como malucas simplesmente porque talvez elas não atendem uma expectativa social ou talvez porque elas não são compreendidas, então elas são rotuladas de maluca. Então, eu pessoalmente uso o termo dessa forma, mas claro, não descarto a possibilidade, né, da gente usar um outro termo para falar disso. Eu só gostaria de falar que, na minha visão, o termo é, na verdade, a gente se apropriando dessa ideia da maluca, da mulher maluca, da ex-maluca, e se apropriando desse termo e usando ele para definir, na verdade, mulheres que são complexas e com muitas nuances e que estão lidando com coisas e problemas da vida real. Então é isso, gente. Eu gostei muito de gravar esse vídeo, gostei muito de pesquisar, fiquei realmente muito feliz. E espero que vocês tenham suas próprias opiniões e coloquem nos comentários se vocês acham que a gente devia adotar um novo nome para esse tipo de livro, por que que você talvez gosta de ler sobre esse livro. Não se esquece de se inscrever e de curtir esse vídeo para que ele alcance mais pessoas também. E adoraria continuar a discussão nos comentários. Tchau!